Boa tarde, pessoal, uma excelente tarde para quem está presente aí. Hoje, terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, e a gente tirou aqui para bater um papo com o Hugo Szymanski sobre um tema muito importante para a piscicultura nacional, que é o manejo sanitário, né? No quadro A Piscicultura de Rondônia apresenta. Então fique aí e acompanhe com a gente. A princípio, eu estava dando uma olhada nos trabalhos do professor Benito Sotoblanco. O professor Benito é um pesquisador aí que trabalha bastante nessa área de manejo. O professor Branco ele faz uma revisão dessa parte de antibiótico e antihelmíntico, principalmente utilizado na piscicultura, né? E tem a professora Bruna também, do campus de zootecnia, que tem trabalhado bastante nessa parte de piscicultura, principalmente com a espécie de tambaqui. E aí hoje a gente decidiu falar um pouquinho aqui. Eu tenho o Hugo aqui, que já trabalhou com piscicultura aqui no estado de Rondônia, né? E a princípio a gente vai bater mais um papo mesmo e falar um pouco da experiência dele também com piscicultura, que ele já trabalhou. Hoje tá a atividade dele é um pouco menos e... Bom, é isso. Hugo, se você quiser se apresentar, fazer alguma apresentação pra gente. Como ele disse, eu já fui piscicultor, hoje a minha área já está meio distante disso, mas eu tenho um bom conhecimento sobre isso. Eu vou estar aí tirando algumas dúvidas que ele tiver e tiver ao meu alcance, claro. E assim, para quem não conhece, não sabe da atividade da piscicultura, a piscicultura no Brasil hoje ela está em grande potencial, né? O Brasil é um país que ele apresenta mais de 5 milhões e meio de hectares de água doce. E a região norte aqui, principalmente, ela é uma região que apresenta muito potencial para a piscicultura, principalmente pela quantidade de água doce do Brasil está muito concentrado aqui na região norte e as nossas condições edafoclimáticas que são muito boas, né? A temperatura de água, qualidade de água, temperatura do ambiente em si e as espécies que o mercado tem uma maior exigência, elas se adaptam bem aqui à nossa região, né? E o estado de Rondônia em si, ele tem um potencial muito grande, principalmente agora que está surgindo alguns frigoríficos, né, com algumas fábricas também implementados. E aí quando a gente vai parar para observar, realmente um dos grandes gargalos da piscicultura é o manejo profilático sanitário, né? Principalmente porque um peixe é bem mais complicado você notar alguma doença nele. Às vezes quando você observa, já é tarde, e aí o tratamento, além de não ter um tratamento ideal, é complicado fazer, principalmente o tratamento em escala, né, piscicultura comercial. Quando a gente fala um pouco mais de piscicultura familiar, ainda tem algumas coisas que a gente pode estar implementando, né? Por exemplo, um vazio sanitário bem feito, né, que a gente vai retirar o viver, os peixes e numa outra leva vai entrar uma outra leva de peixe, a gente pode fazer secagem desses tanques, trabalhar um cal, né? O que você tem a... Bom, quando eu mexia com a piscicultura, a gente sempre fazia em partes. Nós fazíamos o viveiro, onde iria os alevinos, e a represa, no caso, onde iria os maiores para ele ter espaço, que é um dos principais fatores que muita gente não respeita. E isso é um grande problema. Por quê? Porque falta ar, oxigênio no caso, né? Justamente. Esse daí é um dos grandes problemas para o desenvolvimento do peixe. Por isso nós fazemos essa etapa de viveiro e represa. No viveiro, nós esperamos ele ter uma margem mais ou menos de 10 centímetros a 15, até ser passado para a represa. Isso, é claro, vai variar um pouquinho da espécie, né? Quando a gente está falando um pouco mais aí de tambaqui, poderia ser um pouco mais tardio, um pouco menos também. Depende também do objetivo do produtor, né? Com certeza. Bom, toda a representante de rações, ele sempre tem alguém à disposição para fazer esse tipo de serviço. Esse acompanhamento técnico, Isso, né? O que é muito certeza. interessante, estar fazendo acompanhamento técnico durante todo o ciclo produtivo, né? Em Rondônia, principalmente, eu sou de Mirante da Serra.
Lá a maior demanda, pode colocar aí 90%, vai ser tambaqui. Tambaqui. Justamente, é o que a gente estava conversando anteriormente, né? Quando você fala em doença, em manejo sanitário, tem muito dessa questão, né? Como não tem um medicamento ainda, para você trabalhar em grande escala é um pouco mais complicado, não é nem que não tenha, mas aí quando a gente fala em manejo sanitário, tem muito aquela de rotatividade entre as espécies, né? Um ciclo você trabalha com uma espécie e outro ciclo você adotaria outra espécie de peixe. Mas aí quando a gente vai analisar o mercado, talvez a demanda do mercado não é aquele peixe que você quer trabalhar. E aí entraria um impasse para a gente estar fazendo essa rotatividade de espécies e quebrando o ciclo de uma doença ou outra, né? Isso é verdade. Mas também tem o propósito de, como posso dizer, na drenagem da água, muitas das vezes, a pessoa joga cal, Né? para matar as bactérias ou qualquer alguma coisa que possa vir acometer o criame de peixe. Justamente, e o sal também, né, ele é uma prática bastante adotada, o cloreto de sódio é uma indicação para bovinos, tá? Não é o cloreto de sódio que a gente consome em casa, o sal de consumo doméstico, porque ele tem uma quantidade de flúor maior, isso não é interessante para os peixes, então o sal para bovino mesmo, né, que a gente indica. Eu estava até vendo mais cedo que ele cria um muco protetor em volta do peixe, né? E esse muco ele impede a entrada de micro-organismos nos peixes, evitando, né, que, por exemplo, algum ferimento de manejo, alguma coisa, esse patógeno venha a provocar alguma lesão, criar alguma doença. E aí o sal ele tem esse poder muco protetor. E outra questão interessante que o sal também promove é o equilíbrio osmorregulatório dos animais, né? Uma vez que ele é adicionado na água, ele promove um equilíbrio entre o meio interno, no caso o animal, o peixe, e o meio externo, que seria a água, né? Ele promove esse equilíbrio. Agora, o que é interessante, né, Hugo, interessante assim, o produtor tem que se atentar à quantidade que ele tem que jogar, né? Porque, tipo assim, o produtor não pode jogar muito também, né? Porque aí criaria um meio, vamos dizer, hipotônico, né? O que não seria muito interessante também. Tudo em alta dosagem faz mal. É prejudicial, né? Justamente. E aí, falando um pouco no tratamento específico para doenças, eu trouxe alguns medicamentos aqui, assim, com princípio ativo, né? Parecido, porque o medicamento em si, é que nem o Hugo disse, normalmente ele já é adicionado à ração. Então eu trouxe alguns medicamentos, por exemplo, o oxitrate, né, que o princípio ativo dele é a base de oxitetraciclina, que é um princípio ativo que o professor Benito indica muito, né, para o tratamento de algumas bacterioses. Eu trouxe também o CBT30, né, que ele é muito indicado na asepsia de caixas, principalmente. Alguns produtores utilizam a caixa no recebimento dos animais, e aí você pode estar fazendo a asepsia com o CB30, né? E eu trouxe o Valbazem também, que o princípio ativo dele é um antihelmíntico. O Valbazem específico é o albendazol, mas ele faz parte dos antihelmínticos, né? Que é indicado muito para o tratamento de alguns parasitas, principalmente do tambaqui, que é o acanthocéfalo. Ele causa diversos prejuízos na piscicultura, principalmente quando se trabalha com o tambaqui, que é uma espécie muito suscetível a esse parasita. Ele tem um ciclo heteroxeno, que ele vai apresentar uma parte desse ciclo parasitando o tambaqui, e a outra seria um plâncton. E aí, o que é interessante é que quando ele está no tambaqui, às vezes o produtor investe em nutrição, uma dieta bem balanceada, investe em manejo, em lâmina d'água de qualidade, e aí fornece a ração para esse peixe. E quando esse peixe se alimenta da ração, quem aproveita é o acanthocéfalo. Então, às vezes o animal está comendo ração, e
produtor vai pensar e, puxa, meu peixe não está ganhando peso, o peixe está desenvolvendo. Por causa que essa alta infestação do aterocéfalo que vai ingerir essa ração e ao invés do tambaqui. E outro ponto interessante, que o peixe, diferente das outras espécies animal, ele é muito comercializado in natura, né? Por exemplo, você pega peixe, o produtor pega o peixe, vai lá na feira e vende, alguma coisa desse tipo, né? Mais na piscicultura familiar. E aí, por exemplo, se eu vou adquirir um peixe seu e eu pego o peixe que está cheio de aterocéfalo, que são esses vermes, automaticamente me causaria um aspecto repugnante naquilo e eu não compraria mais do teu produto. Com certeza. Então, além disso, dele causar esse prejuízo econômico, ele tem essa parte negativa quanto à comercialização do peixe. Então, esse assim é um dos problemas que a gente tem com isso. Com certeza. Principalmente o próprio fornecedor de ração, ele leva a culpa sobre esses vermes que tem no peixe. A princípio, o tambaqui, né? Meu peixe não está ganhando peso. A culpa é da ração, a ração é de péssima qualidade. Mas não. Justamente. É o verme que está se aproveitando da nutrição da ração. Já tocando nesse assunto de ração, também vem a questão de proteína em cada tipo de fase do peixe. Sim. Por exemplo, o alevino, a indicação da ração dele, a proteína é de 45% de proteína bruta. Assim como ele vai evoluindo, crescendo, a quantidade de proteína bruta ela é decrescente. Ela vai de 45 para 42, depois 36, 32, até que chega no estágio de engorda, que a proteína bruta é de 28%. E isso é interessante o produtor estar sabendo e estar tendo esses dados em mão, né? Por exemplo, quando ele vai partir para um tratamento com um medicamento, ele tem que saber isso para saber a quantidade do medicamento que vai utilizar. Muitas vezes esses produtos também eles não vêm na ração, você tem que adicionar ele conforme a doença, né? E aí é claro que quando a gente vai observar o tratamento de peixes, na água já não tem tanta indicação da gente adicionar esse medicamento na água. Principalmente porque se um animal sofre de anorexia, ele não iria ingerir essa quantidade suficiente de água, contendo a dose terapêutica. E tem a questão ambiental, né? Toda vez que a gente adiciona um medicamento que pode promover prejuízo ao meio ambiente, ele tem sempre uma restrição quanto à legislação dele. E o alimento também é a forma mais indicada, porém, dependendo da doença que acomete o animal, a gente tem esse problema, que seria a não ingestão do alimento em quantidade suficiente com a dose terapêutica para tratar a doença. Então, talvez até para a gente trabalhar mais um manejo profilático, né, evitar que a doença venha a cometer, seria o mais interessante por conta dessas questões. Alguns medicamentos também, como o verde malaquita, que ele é muito indicado no tratamento de algumas doenças fúngicas, e aí é utilizado por meio de banho de imersão, né? E tem agora recentemente assim, que está sendo um pouco mais empregado, que é a vacinação, né? Porém, essa vacinação, quando a gente pensa em uma piscicultura de grande escala, ela é complicada. Como é que você faz aí 70 mil alevinos ou 100 mil alevinos, né? E aí ela é muito indicada para os animais de elite, né? Aqueles animais reprodutores dentro do plantel, que normalmente são poucos, né? E aí você consegue trabalhar mais essa questão das vacinas.